muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Uma honra tê-lo aqui assistindo, ouvindo mais um episódio. Se você está no YouTube nos assistindo, vale a pena se inscrever no nosso canal do YouTube, porque você vai conseguir receber todas as notificações e todos os vídeos que o Sinduscom Paraná Oeste publica nessa plataforma. Caso você esteja ouvindo no seu Spotify, e até já fica uma dica interessante. Tô indo viajar, já entra no Spotify, já baixa os episódios do Sinduscast e viaja lá ouvindo um conteúdo que vai trazer certamente uma transformação para você, um conhecimento extra no seu dia a dia, para você, profissionalmente, para sua empresa. Então, nos acompanhe sempre nas redes sociais. O Sinduscast ele só é possível graças aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, a SF Empreendimentos, Chimansky Fávero, a Construtora JL e a Pedralha Imóveis. Hoje, o tema que nós vamos discutir, debater, conversar aqui nesta mesa do Sinduscast, nós vamos descomplicar o ESG. Trouxe aqui dois convidados, a Bruna Saara e o Robson Biela, e vamos conversar um pouco sobre esse tema. Vou apresentar antes o Robson Biela, que é da casa, né, que já teve participação aqui no Sinduscast, né, está vendo quase um co-host aqui junto comigo, aqui, né? O Robson Biela é engenheiro civil, nos formamos lá na Unioeste juntos, mestrando em meio ambiente e sustentabilidade pela Unila, tá pela finaleira, né, Robson? Tá, se Deus quiser. Diretor de qualidade da Abrecon, coordenador do CMA de meio ambiente, né, aqui no Sinduscom Paraná Oeste, conselheiro do Conselho de Saneamento e diretor da Future Reciclagem Inteligente aqui em Cascavel. Robson, seja novamente muito bem-vindo ao Sinduscast. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Bruno. Não posso falar bom dia, né? Mas pode falar. Olá, Vinícius. Olá, Bruna. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Um assunto tão atual que faz parte da minha área de atuação, tá dentro da minha estima, tá dentro da minha intenção de crescimento. Então, assim, fico super feliz, orgulhoso que o Sinduscom traga esses temas, traga esse debate. É algo que a gente precisa sentar com profissionais tão gabaritados como é o caso da Bruna aqui. E, de novo, sempre feliz de estar aqui para a gente evoluir essa conversa junto. Muito legal. Bruna, antes de mais nada, eu quero te dizer que desde da criação do Sinduscast, o Robson fala, a gente tem que trazer a Bruna. A gente tem que trazer a Bruna, a gente tem que sentar junto lá para falar sobre ESG. Então, já seja muito bem-vinda a essa mesa, estamos muito contentes de tê-la aqui. Bruna Saara, engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho, tem MBA em ESG de alto impacto, auditora interna de ISO 14001-2015, vice-presidente para assuntos ESG da SIC, né, que é a nossa associação comercial aqui de Cascavel, coordenador do núcleo setorial em ESG da SIC. Bacana que a SIC, inclusive, tenha um núcleo setorial com essa temática, com essa agenda. Coautora do livro A Voz da Sororidade, palestrante em empreendedorismo, ESG e sustentabilidade organizacional e diretora nacional de ESG do Instituto RISE. Bruna, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Olá, meninos, é um prazer estar com vocês. Tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje vai trazer muitos esclarecimentos, né, sobre essa pauta, o que a gente pode gerar de oportunidade e como o Robson citou aqui, é muito importante que a gente fale sobre esse tema por uma ótica realmente na prática, né? Como que a gente pode gerar oportunidades, trazer esclarecimentos sobre pontos que muitas vezes geram dúvidas, né? E ao mesmo tempo possa gerar um certo receio em inserir essa agenda de uma forma estratégica nos negócios, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A palavra ela já dá uma assustada, assim, né? ESG. O que é ESG, Bruna? Fala um pouco sobre o que é essa sigla, o que ela traz, de onde que ela surgiu.
Bacana. Vamos iniciar pelos termos, né? Já é um acrônimo, então é a junção de 3 palavras, né? Que formam a sigla ESG, Environmental, Social e Governance, que fala sobre os pilares ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. O ESG, ele surgiu, a temática ESG surgiu em 2004, em uma conferência, né, do Banco Mundial com 50 instituições financeiras, onde o ponto estratégico era como a gente vai integrar avaliações ambientais e sociais dentro das avaliações de crédito. Ou seja, você vai dar o mesmo peso de liquidez e crédito em relação ao risco que a empresa apresenta sobre esses pilares. Então, veja, como o ESG, ele já parte, né, das premissas da sustentabilidade, que já está mais do que enraizada no nosso dia a dia, ele vem com essa temática. Como que a gente pode fortalecer ainda mais esses pilares, trazendo critérios financeiros? Por quê? Por muito tempo, a sustentabilidade ela foi mal vista, né? Ela teve essa certa resistência e a gente acaba trabalhando para quebrar essas objeções e mostrando que, como o ESG ele vem do mercado financeiro, ele está diretamente conectado a resultado, a lucro, ao que a empresa pode gerar de oportunidades e também investir de uma forma estratégica para ter um retorno melhor. A Bruna citou um ponto da sustentabilidade que eu até já trouxe uma vez aqui nos cast, mas eu gosto de trazer, que é a minha primeira aula da disciplina de sustentabilidade no meu doutorado. Que aí o professor ele entrou na sala de aula e ele ia falar de sustentabilidade. Eu lembro que todo mundo começou, não acredito, né, cara? Vamos abraçar a árvore hoje, né? Vamos andar de mão dada, cantar músicas, né? E aí ele entrou na sala, nós, aquela desconfiança. E aí ele fala assim, a sustentabilidade, ela só tem razão de ser se ela traz resultado para a empresa. Todo mundo, agora estamos no jogo, né? Agora precisar abraçar, a gente abraça, né? Então isso tem realmente uma ligação, né, E Robson? é importante as pessoas entenderem que não é só uma palavra bonita, né? Exato. A sustentabilidade não é eu tenho, você tem, não é eu gosto, eu desgosto. Sustentabilidade se mede, sustentabilidade se comprova, ela é uma ciência exata. Então, assim, a gente vê muito greenwashing, né? Exato. A gente já falou disso aqui, talvez em reuniões nossas, em eventos nossos internos aqui. Mas existe o greenwashing. O que é o greenwashing? O fabricante de qualquer coisa coloca na embalagem dele o selo verde. Quer dizer, o cara não tem comprovação nenhuma de que de fato ele está tendo alguma premissa de preocupação ambiental, de preservação ambiental. Ele está simplesmente usando a onda do sustentável, a onda do ecologicamente correto, a onda do menor impacto. E a gente, eu, a Bruna, enfim, nós que vamos a fundo nisso, a gente sabe que não é isso que a gente precisa. E quando eu vejo a Bruna falar profundamente aqui de como o ESG surgiu, eu acho que a gente pode resumir num seguinte contexto, assim, simplificando bastante, obviamente. É a preocupação de governos, de instituições, de não colocar dinheiro em greenwashing, de não apoiar ações que se dizem sustentáveis, mas que de fato não são. Então, né, acho que a Bruna pode complementar isso. Sustentabilidade se mede. Então, assim, quem é sustentável? Quem mede melhores números. Como? Quem diminui mais impacto, quem utiliza matérias-primas mais eficientes, quem economiza energia, quem economiza recursos, quem economiza água. Quer dizer, a sustentabilidade se mede. Então, eu acho que o ESG traz, além da sustentabilidade, ela traz a preocupação da comprovação da sustentabilidade, né, Bruna? Exato. E a avaliação desses critérios em ESG, eles se tornam um diferencial para as empresas que, de fato, conseguem expor o que elas estão fazendo, né? Vamos pegar uma realidade bem prática. Abre o site de qualquer empresa que fala que é sustentável e vê lá nos valores dela o que está descrito. Empresa com responsabilidade socioambiental. Então, isso culturalmente sempre esteve. A gente precisa mostrar que a gente se preocupa com o meio ambiente.
culturalmente a gente traz isso, mas as transições que a gente vem acompanhando, geracional, reputacional e de impacto, elas nos levam a um caminho assim, eu preciso mostrar o que eu faço, eu preciso mostrar qual é o meu desempenho dentro desses pilares. Não é só falar que faz, é mostrar o que faz. Não basta então, mais a palavrinha no site. Exato, só essa mensagem bonita, porque todo mundo quer ver. Né? Ou seja, como a gente já fala sobre a questão cultural, todo mundo internamente, quando faz uma boa ação, como que você se sente? Se sente bem, né? Não te traz uma paz, uma sensação de eu tô fazendo algo de bom? O mesmo se aplica quando você consegue evidenciar para o teu consumidor que, olha só, a gente está fazendo compensação ambiental, nosso impacto está sendo reduzido através dessas ações. Ou seja, você com a sensação de pertencimento, que é o tema de ordem da nossa geração, se preocupa com isso. Que legal. Não, e você falou da missão, os valores da empresa. Eu quero só colocar um contexto que é a palavra qualidade, né? Me parece muito próximo a isso, né? Porque assim, todo mundo fala que tem qualidade, né? Você já viu alguma empresa falar assim, ô Robson, como é que é a tua qualidade da tua empresa? Não, a gente é meia boca lá, assim, sabe? A gente tem coisa que a gente faz bem, tem coisa que a gente faz ruim. Não, o cara nunca vai falar isso, né? Ele fala, nós somos uma empresa de qualidade, né? Nós temos qualidade no nosso processo. E vai ver, não tem nada de qualidade, é uma zona lá, né? E não consegue medir isso. Exato. E aí, quando tu trouxe essa questão do socioambiental, isso me ficou muito claro, essa questão do ESG como algo que vai avaliar, que vai quantificar, que vai entender quais pautas realmente são eficientes, acho que essa é a palavra, né, Robson? Que é não colocar dinheiro em ações que não sejam... comprovadamente bem desenvolvidas, estabelecidas, benéficas, né? Perfeito. Muito legal. Tá, vamos lá. Eu quero entender essa agenda, porque eu vou dar um pouco da minha visão ainda sobre isso, e é legal que esses episódios do Sinuscast, eu falo que isso aqui é pra mim, porque quem mais aprende aqui sou eu. Eu sou o maior beneficiado do Sinuscast. Porque me parece, Bruna, que ainda é algo um pouco distante, assim, na minha visão. Me parece que estamos falando de uma agenda, assim, muito global, de uma agenda muito para multinacionais. Posso complementar, talvez, o seu raciocínio com uma pergunta, Bruna? Como que a gente traz isso para a nossa cadeia da construção civil? Como que a gente olha para o ESG aqui dentro dos nossos associados? O que é ESG para os nossos associados? Como que a gente tem que evoluir nisso? Acho que tem muita coisa para ser feito, né? Nosso trabalho enquanto empresa está sendo cumprido em trazer para nossa região essa pauta e tirar essa visão de que é uma agenda global e distanciar a realidade do que nós podemos fazer no local onde nós estamos inseridos, porque a nossa região, já vou falar sobre região oeste também, na fortaleza que é de ações e atrativo também para investimentos dentro dessa realidade social e sustentável. Então, falando sobre a parte da nossa região onde nós estamos inseridos, extremamente estratégico. Então, eu já estou na área há 5 anos, trabalhando com essa pauta há 3 anos. E a gente vê como tem evoluído, né? De fato, o investimento das empresas nesse segmento diverso, né? Porque tem setores que acabam investindo um pouco mais rápido por pressão externa. Então, é muito isso também, empresas maiores. Por quê? O mercado, ele se movimenta a partir disso, né? Então, legislações, grandes empresas direcionando. Se você vai comprar um tênis da Nike, 100% reciclável. Grandes marcas estão direcionando. Olha, estamos olhando para isso. Sim, né? Eu vou comprar desse fornecedor se ele tiver ali atender os requisitos. Então, a gente vem dessa matriz, essa esfera mais de direcionamento de mercado, e eles estão apontando. Olhem para esses critérios. Né? E cada vez mais as empresas querem um selo na sua embalagem. Ou seja, a materialização dessas ações, elas vêm de fato de uma agenda global, onde o mercado externo, em 2025, você deve acompanhar também, Europa começará a exigir relatórios de sustentabilidade de quem está operando no mercado deles. E aí, tem empresa daqui operando na Europa? Muitas. E aí, vale ou não vale olhar para isso? Tem ou não tem que prestar atenção? Ou seja, talvez a resistência que sim,
agora falando sobre a nossa região aqui, a resistência cultural, a resistência de mudança de padrões, até mesmo de inovação, acabe sendo, de fato, um ponto de desafio para nós quebrarmos essas objeções. Mas as oportunidades atreladas a isso também é inúmera. É inúmera, porque a agenda ESG, por pressão externa, você precisa, se você quiser continuar atendendo o mercado, você vai precisar fazer. Então, a gente já acompanhou casos em que grandes empresas, para transportadoras, exigiram relatórios de sustentabilidade. A gente teve que fazer o apoio de empresas, negociações onde critérios de sustentabilidade bem estruturados colocavam a empresa na vitrine e não no fundo da loja, o produto dela. E tudo isso a gente acompanha aqui na nossa região, melhor, aqui na nossa cidade. Empresas que estão investindo nisso. Então, a gente vem dessa esfera global, a região tem um forte atrativo estratégico para investir nisso, mas Cascavel cada vez mais está olhando e despertando para isso, e esse é o nosso trabalho. Eu não tinha nem me tocado, mas bem recentemente, muito recentemente, Robson, o meu setor é o setor comercial dentro da minha empresa, né? Eu estou vendendo o tempo todo, e uma indústria, ela me perguntou assim, bem numa reunião preliminar de contratação, depois de que a gente foi contratado, mas era, a Fungel possui práticas ESG? Viu? Eu atendo hoje no nosso mercado, eu atendo diversas empresas multinacionais por conta de conseguir comprovar essas práticas. Então, por exemplo, para muitas dessas empresas eu não tenho concorrência. Por quê? Porque nenhuma outra empresa consegue documentacionalmente, entendeu? Tecnicamente comprovar a essas multinacionais que você está dentro desses padrões que você segue. Acho que a gente pode falar um pouco, amarrar isso a DAP, né? É DAP, Declaração Ambiental de Produto, que é o que você estava comentando. As empresas cada vez mais vão exigindo que os fornecedores comprovem essas boas práticas. E nós estamos num caminho, por exemplo, com por exemplo, a captura de gás carbônico, de CO2. A nossa empresa é pioneira também nesse sentido, e a gente vê o mercado dizendo, e aí, você está fazendo, está funcionando? Eu tenho clientes, para vocês terem ideia, que descobriram por outras formas. O cliente orçou uma demolição conosco e 2 meses depois, sem fechar o negócio, ele voltou para nós e falou, tá, eu quero fechar com você me dá o desconto do crédito de carbono? Falei, mas peraí, cara, isso é um projeto aqui interno que nós estamos construindo, crescendo nele, como você sabe? Não, eu tô sabendo que logo ali na frente você vai vender o crédito. Tá, não existe esse mercado ainda, né? A Bruna pode falar também um pouco disso, mas quer dizer, o cliente já está se antenando. As pessoas vão, é isso que a Bruna falou, começa na Nike, começa no grande, mas isso vem forçando o concorrente menor, o médio, o pequeno, a fazer também a mesma coisa. Então, assim, ao meu ver, parece uma retórica, parece um olhar para o próprio umbigo, mas ao meu ver o mundo não anda para trás, entendeu? O que eu acho que resume isso aí é que hoje é um diferencial para as empresas, né? Amanhã vai ser uma necessidade. É uma necessidade, uma obrigação. Então, como que eu vejo isso hoje caindo na cadeia da construção civil? Vinícius, Bruno, a gente sabe que assentar tijolinho por tijolinho, botar reboco, botar embolso, botar chapisco, que tudo isso, se a gente olhar lá para trás, é extração de matéria-prima, é impacto ambiental, é custo, é CO2, quer dizer, é consumo de água. A gente vê a evolução da construção civil hoje com o que a gente ouviu aqui dentro do Sinduscom e busca trazer para o Sinduscom a modulação, a industrialização da construção civil. O principal fator que incentiva a industrialização da construção civil é a diminuição do impacto. Não, o tempo é mais rápido, tudo isso. Ótimo, tudo isso é bom, tudo economicamente, claro, tem que ser viável. Mas acho que o principal fomento dessa modulação, dessa industrialização da construção é a diminuição do impacto, é a obrigação disso, né? E eu vejo que a construção civil, por muito tempo também, caminhou dentro desse cenário de
resistência para mudar a transição no padrão de construção, sabe? Então, a gente precisa fortalecer, porque a gente depende, né? A gente precisa apoiar com práticas e trazer inovação. Eu acho que o ponto principal também é inovação e tecnologia para o meio da construção civil, que tem se intensificado para fortalecer essas práticas de minimização de impacto. Porque, logo, se eu minimizo o impacto, eu diminuo o meu custo. Então, esse também tem que ser a conta apresentada, porque muitas vezes fica a visão do construtor, das empresas desse segmento. Não, eu vou investir mais, eu não vou conseguir repassar esse valor na ponta, porque eu não estou demonstrando impacto. Então, eu trabalho muito também com o entendimento de olhar para a realidade do segmento, da empresa que vai atuar com isso. A gente precisa comunicar as boas práticas hoje, eficiência energética, redução no consumo de água, melhoria na gestão dos resíduos, otimizar a economia circular para você poder reduzir esse impacto, e o custo de aquisição de novas matérias-primas são essenciais. Mas as empresas, o segmento também precisa ser estimulado com benefícios, com estímulos fiscais, financeiros, tributários, redução de dedução fiscal. Eu acho que isso também é muito importante a gente olhar, porque senão a gente entra numa utopia. Precisa ser feito, mas como que a gente pode apoiar quem está fazendo certo, sabe? Porque é uma máxima, né? Tem pessoas que estão lá, não tá fazendo nada e tá tirando o mesmo resultado financeiro do que quem está fazendo e se esforçando. Então, quem faz tem que ser reconhecido. Tem que ter benefício em relação a esse Bruno, mercado deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, as empresas que te alcançam, profissionais, provavelmente, do escalão gerencial de empresas preocupadas, com uma visão um pouco mais crítica da importância disso. As empresas te alcançam como? Como que você sente o nível de preocupação, ou o nível de preparo, ou o nível de busca dessas empresas? O que elas estão buscando quando elas te procuram? Bruno, eu quero mudar tudo. Bruno, eu quero... O que eu faço? Tal. Como que está esse nível de entendimento e de busca? Ponto principal. 90% das buscas são por pressão externa. Sou fornecedor de uma grande empresa, de outra empresa, que está me exigindo quais são as práticas que eu tenho, não tenho nada, eu preciso entender como que eu gero oportunidade com esse mercado. Olha, 90%. Os outros 10% são... Eu atendo tal cliente e esse cliente iniciou a jornada e daqui a pouco ele vai me pedir porque eu sou fornecedor dele. Porque enquanto a gente não entende que fornecedor é a extensão da tua empresa, a conta não vai fechar. ESG, ele olha para a cadeia de valor. E aí que a gente entra. Ou seja, como que a gente gera oportunidade mostrando os resultados de minimização de emissão de gases, redução de custos, matéria-prima com inovação e tecnologia aplicada. Então, aí que entra a estratégia ESG que a gente desenvolve para as empresas. Eu vou olhar a cadeia de valor. Perfeito. E se eu estou na cadeia de valor dessa empresa, eu preciso me preocupar, porque logo ela vai pedir para mim. Então vou aprofundar mais um pouquinho a pergunta. Você respondeu e agora eu te pergunto: a cadeia local da construção civil está procurando o ESG? Posso ser sincera? Claro. Deve. Bem pouco. Bem pouco, isso. Então Bem a gente vê esse distanciamento. Eu acho que é uma cadeia que a mudança gera um impacto muito grande. Tá muito mais na indústria? Mais na indústria. Acho que alimentícia. Agro tá muito forte. Agro, né? Alimento. Acho que já virou uma... Quase que uma praxe, né? Isso, e indústria de transformação também. Então, por quê? Nós atendemos empresas que exportam, né? A maioria das nossas empresas estão no mercado externo. E fora também, essas exigências, elas são já há muito tempo. Entende? Então, você consegue agregar valor no teu produto, e nós temos cases fantásticos de empresas que, com a comprovação dos nossos relatórios, as ações que nós executamos, tiveram resultados. A empresa conseguiu valorizar o mercado dela sensacional, de forma assertiva, né, com o produto. Então, essa é a estratégia. A gente poder olhar quais são as oportunidades que a empresa está deixando na mesa por não inserir essa agenda de forma estratégica. E aqui eu trago para a construção civil. Vale a pena olhar para isso também, porque eu vejo que tem muita oportunidade. A construção civil tem uma fortaleza muito grande, principalmente com a parte de carbono, né, que está sendo regulado, né, o mercado está batendo na porta aí para regular o mercado de carbono, e a construção civil tem muita oportunidade conectada à agenda ESG, mas pelo menos aqui na nossa região, como foi feita a sua pergunta,
nada. A gente está vendo um pouco mais de... eu vou entender o que esse mercado vai trazer, vou esperar, né, para acompanhar. Tá aqui um ponto para o nosso associado pensar. Tá aqui um mar de oportunidade. Tá aqui um ponto que você pode ser o pioneiro, que você pode ser... que você pode ser, sair na frente dessa preocupação, não, dessa transformação, entendeu? De colocar energia para que esses processos sejam estabelecidos de uma maneira ambientalmente melhor. Então, realmente é interessante a gente passar para o nosso associado isso. Como faz isso na cadeia da construção civil? E é uma transformação constante, ela é longa, ela não vai acontecer, né, do dia para a noite, ela tem que ser construída aos poucos, né, Bruna? Exato. E nós comentamos muito isso dentro das empresas, né? ESG é uma jornada. Então, ou você olha hoje, até é uma máxima falar, mas ou você olha para o ESG como uma oportunidade, ou daqui a um tempo você vai olhar por risco. Porque quem se antecipa ganha. E a gente sabe isso, como foi citado aqui, o mercado não tem tendência de voltar para trás. Esses temas, eles são necessários para a nossa sobrevivência. Sim. Parte ambiental, a gente nem precisa mais defender. Tá ou não tá caótica? A gente precisa fazer alguma coisa. Mudança climática tá mais do que emergente. Se não fazer nada, quanto tempo que a gente consegue manter o mesmo padrão, estilo de vida para garantir... O nosso foco é qualidade e bem-estar das pessoas. Então, eu preciso proteger o meio ambiente, porque se eu protejo, eu garanto os meus recursos naturais em quantidade necessária para eu poder subsistir e qualidade e bem-estar das pessoas. É uma necessidade. Entende? E aí eu já conectei ambiental e social. E governança é quem pensa, né, na execução organizadamente nisso tudo. Né? Antes de entrar em cada uma das pautas, ambiental, social e de governança, que eu acho que é importante, você falou um pouco que é uma jornada, né? Então, eu quero só entender... Né? Eu vou imaginar que, por exemplo, eu tenho lá uma oportunidade de um cliente que eu estou vendo e eu vejo que eu tenho que implantar, né, essa agenda no meu negócio. Cheguei lá para a Bruna, cheguei lá na Alicerce SG, né? Quanto tempo eu levo? Claro, obviamente que depende de casos e casos, né? Mas quanto tempo eu levo para que eu tenha efetivamente uma agenda SG implantada na minha empresa? Como você disse, depende muito da realidade da empresa. Os nossos trabalhos, eles não iniciam com menos de 6 meses dentro da empresa, levando de 6 meses a 12 e até tendo que postergar, né, a jornada do nosso acompanhamento. 6 meses a 12 é um normal, assim. É o normal. É o normal para você conseguir estruturar os processos, porque como a gente fala muito que é uma jornada, eu preciso garantir que essa jornada será construída, né? Então não adianta a gente citar que em 2 meses a gente vai construir algo, porque é quase que utópico, até mesmo para as empresas e profissionais que estarão envolvidos, né? Porque dentro das empresas a gente forma facilitadores, que são as pessoas que vão continuar com esse processo, porque não adianta, né? Se a gente tá lá dentro acompanhando, a empresa está fazendo, a partir do momento que a gente sai de cena, eu preciso garantir que aquele processo dará continuidade, porque você precisa publicar relatórios com renovação, né? São relatórios que você vai receber depois uma espécie de um certificado? Faz processo de auditoria. Auditoria. O nosso processo é todo anual. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, acho que complementa isso que a Bruna está falando. O Robson produz agregado reciclado e ele quer comprovar que o processo dele é eficaz em termos ambientais e tal. Então, lá na produção do agregado, eu gasto tanto em energia e água para produzir esse produto. Opa, eu vou voltar para trás e olhar meu processo. Esses 20 litros de água que eu gasto por metro cúbico, como que eu posso minimizar o impacto dele? Opa, eu posso usar água de reuso. Como é que eu ponho água de reuso no processo de produção? Eu tenho que ter a coleta, uma cisterna, uma tubulação nova, um encanamento para que a água chegue lá no aspersor. Então, quer dizer, não é uma coisa que dá para fazer só conversando na mesa. A empresa precisa sair da mesa, ir lá para o processo produtivo dela, aplicar a construção da cisterna, da tubulação nova, para quando ela voltar a produzir daqui 2 meses depois dessa adaptação feita, agora ela pode medir de novo e ver que daqueles 20 litros, 3 ela está usando de água de reuso, 5 ela está usando de água de reuso. Então ali ela conseguiu
entender o processo, realizar uma transformação no processo produtivo internamente dela, fisicamente falando, e estabelecer uma nova produção com esse novo processo incluído. Então, vou olhar de novo para energia, estou gastando minha energia. Então, vamos voltar para trás, vamos colocar placas fotovoltaicas para minimizar o consumo da energia lá. Quanto tempo leva para o cara fazer isso? Ele tem que orçar, quantificar, claro, dimensionar, claro. Quer dizer, ele volta lá atrás do processo para, às vezes, daqui 1 ano ele fala, agora eu tenho X% de água de reuso, tantos por cento de energia, quer dizer, agora 1 ano depois ele transformou o processo dele, e isso tem que se manter ao longo... Sim, a auditoria tem que verificar se manter continua acontecendo, né? Se continua acontecendo, para ele poder dizer que evoluiu, que o processo se tornou mais sustentável, né? É por isso que a gente faz todo o planejamento mesmo, estratégico do que será acompanhado e quais são os pontos principais. E quem serão as pessoas que vão... Exato. E outro ponto importante, que é a definição da materialidade e oportunidades na área ambiental, em todas as empresas que a gente passa tem. Todas. Parte ambiental, por quê? Porque não se tem a visão de como eu posso gerar resultados nessa área. Tem a visão de que parte ambiental é o quê? Custo. Eu não vou falar. Custo. Total. Vai me custar muito isso. Mas aí, quando eles veem as contas mostrando resultados que são positivos para a empresa, sejam de economia, a empresa gasta 7 mil por mês para me enviar um resíduo para a destinação final, mas eu consegui colocar ele na economia circular, devolver ele no processo produtivo, e esse custo saiu de 7 para 2, eu tô ganhando ou não? Só que a empresa só vê isso quando tá pronto em outra mesa, em outro local. Ela não consegue, às vezes, olhar para dentro e ver isso. E ainda é Tomé ali que você vai acreditar vendo quando der o negócio dela ali, né? Exatamente. Então, é uma agenda difícil e ela não pode ser imposta. Ela tem que partir também do interesse do empresário. E hoje a gente vê isso, igual a Bruna falou, vem do mercado externo. Mas o que a gente quer hoje aqui nessa discussão é despertar esse interesse. Às vezes o Vinícius olhar lá para dentro da empresa dele, a outra consultora falar, cara, eu posso dentro da minha empresa mudar algumas práticas e me tornar condizente com essa jornada, condizente com essas práticas. E depende só dos gestores dessas empresas quererem. Vou dar um exemplo aqui, desculpa te interromper. A questão da modulação de novo. Nós temos uma empresa em Cascavel, aqui não vou citar o nome, que ela está muito acelerada na questão da modulação de obras. Então, assim, até construindo, por exemplo, canteiros de obras modulares. Então, a empresa vai lá, já tem uma prática tal, paredes dobráveis e, cara, isso te ganha em tempo, em recursos, quer dizer... Até onde a gente monta um canteiro hoje? A gente compra o madeirite, faz o canteiro, quando termina, joga fora. Total. Então, se pensar num canteiro modular, num almoxarifado, cara, você já está diminuindo, você vai fazer 10, 20, 30 obras com aquilo, quer dizer, parece que, mas eu já sabia que isso existia, não é nenhuma super novidade. É a questão de entender como essa prática está agregando na gestão global do teu negócio. E essa é a complexidade do empresário, né? Porque ele tem que ter a visão do todo do negócio dele. Não adianta eu entender só da técnica do meu operacional. Eu tenho que entender da minha contabilidade, tenho que entender da minha gestão empresarial, mas eu tenho que entender também da minha gestão ambiental, da minha gestão social, Perfeito. Da minha gestão de governança. E aí, Bruna, eu quero entrar especificamente em cada um dos 3 temas, tá? Eu quero entender assim, a gente falou da agenda... Mas o que é? Aonde que a minha empresa entra no ambiental? O que eu tenho a ver com o social? O que eu tenho a ver com a governança? Quero que você entre até com alguns exemplos nessas 3 esferas, eu diria. Bacana. A gente sempre leva de uma forma descomplicada, que esse é o nosso tema, né? Você está em um planeta... Correto. Você precisa cuidar dele. E você precisa de pessoas para sua sobrevivência. Perfeito. Ou seja, ESG é isso. Você precisa manter o teu bom relacionamento com essas 2 grandes esferas, né? Ambiental e social. Então, a gente não tem para onde seguir, a não ser voltar o nosso olhar estratégico para esses pilares. Pilar ambiental, 2 pontos principais. É focar em gestão de resíduos, porque tem uma demanda gigantesca em vários tipos de resíduos que ainda não se tem correto
consumo e também destinação final que possa ser revertida para minimização, né, do impacto. Gestão de resíduos e mudanças climáticas estão no topo, né, da cadeia. Então, resíduos influentes, a gente poderia colocar aqui, ou mais resíduos? Tá. Resíduos efluentes, atmosféricos, porque aí entra tá. a parte de emissões também, né? Então, a parte de resíduos é um tema de ordem dentro das empresas e de modo geral, né? No nosso país, a gente pode dizer, e a nível global. Que é a tua praia, né, Robson? Total, não tô puxando aqui sardinha, tá? Não porque é real, sabe, né? É real. E pasmem, assim, quando a gente entra dentro das empresas, as problemáticas relacionadas a esse pilar. Eu não sei o que fazer com esse resíduo. Sim. A gente não tem... É outro tipo de destinação. Então, a gente entra nesse planejamento e por isso que a agenda ela acaba se tornando... tendo que ter esse tempo um pouco mais espaçado, justamente para conseguir olhar as oportunidades dentro dessa esfera ambiental. E eficiência energética, né? Mudança da matriz energética é algo também muito importante a ser destacado. Nós, no nosso país, temos uma matriz energética fantástica, é por isso que gera tanto atrativo externo, né? Se a gente for pegar países da Europa, América, a gente vê que a gente está muito bem. A gente faz o nosso dever de casa. Por isso que a gente é um atrativo para investimentos de empresas em crédito de carbono, em compensação florestal e também de outras ações. Por quê? Porque a nossa matriz energética ela é muito forte. É limpa, né? É limpa. Então, às vezes até citar... A parte ambiental, como a gente vê, tem uma visão que é custo e também já conecta a ser pauta partidária. Entende? Estão olhando para cá porque é pauta esquerda, direita. Não é isso. É parte de resultados e também o atrativo de que, claro que eles querem investir, porque nós somos um atrativo de investimentos, porque a nossa matriz energética é boa, as nossas ações que a gente consegue registrar para ingressar nesse mercado é forte, entende? Então, tem esse cenário que a gente precisa ver, mudar a ótica, né? De oportunidade para resistência. Então, a parte ambiental, ela é conectada dentro desses três fatores. Resíduos, mudanças climáticas e eficiência energética. Parte social, primeiro de tudo, saúde e bem-estar do colaborador, né? Saúde e segurança. Então, esse foco é um dos principais que a gente entra no mapeamento, né? Da empresa, tentando conhecer o que ela faz, o que ela pode melhorar. Porque se a gente for olhar a nível global, como está a saúde mental das pessoas? E mais, acho que a Bruna tocou num ponto, a gente vê muito, através da globalização, marcas enormes trazendo produtos competitivos no mundo inteiro, e daí quando a gente vai ver como essa empresa produz o produto dela, ela tem uma mão de obra escrava, tá em condições de jornadas de trabalho. Infantil, você não vê quanto de notícia tem isso, da preocupação das empresas eu concordo, em comprovarem isso. Mas eu quero trazer para nossa realidade local, que a Bruna citou o tema mental, né? Às vezes pressões descabidas, por exemplo. Perfeito, né? Isso. Então ali você está sofrendo ali uma pressão. Um autoritarismo por conta do contratante, do chefe. Isso até a Bruna tem uma pauta feminina grande, né? Nessa pauta feminina até muitas vezes maior ainda, né, Bruna? E a gente recebeu recentemente o doutor do ISAT aqui no nosso podcast, e aí ele comentava exatamente sobre o tanto que hoje a saúde mental ela tem sido afetada, né? O quanto que a ergonomia, a gente começou brincando que a ergonomia não é só ficar reto, né? Ela tem a ver com a saúde e bem-estar do teu colaborador ali, tanto na questão social quanto na questão física, né? E casa muito bem com isso que você está falando, né? Sim. Capital humano de modo geral, né? É você olhar para o pilar social, a gente divide dentro da nossa metodologia em duas frentes. O interno, a gente começa olhando quais práticas sociais a gente pode fortalecer dentro da empresa, porque o maior ativo de toda essa agenda é pessoas. Né? Então, sempre vai ser. E aí, olhar internamente a qualidade, o bem-estar do colaborador, você garantir, porque, um exemplo, a gente chega em empresas e a gente pede 2 índices, turnover e absenteísmo. Isso é um indicador que você precisa acompanhar? Qual que é o segundo? Absenteísmo. O que é? Se abster das operações de trabalho, né? Atestados entendi. E afastamento. Certo. Veja bem, esse é um indicador que a gente acompanha.
Porque se o teu número de turnover tá muito alto, tem alguma coisa errada. A gente já chegou em empresas que o índice de reprovação de um líder era 93%. E como que você acha que a tua equipe tá? E como que você espera ter resultado no teu negócio? Produtividade. E como é difícil olhar para dentro, né? Quando você é o chefe do seu negócio, ainda tem a questão orgulho, né? Ainda tem a questão... Então é muito importante que essa agenda seja trabalhada em longo prazo. Não basta a Bruna sentar lá, fazer uma reunião e falar, não, vocês têm que mudar seu líder. Você tem que construir o ambiente para esse líder, tem que construir, né, para esse colaborador. Essa é difícil, né, Bruna? E muitas vezes a pessoa não é nem preparada para ocupar aquele cargo. Não. Ela simplesmente sobe por nível hierárquico, tá mais tempo, ou coloca por alguma necessidade, mas você não treina ele. E aí entra muito forte também treinamentos e capacitações. E aqui eu destaco 2 pontos importantes. Técnico e comportamental. A parte técnica é o exercício para o desempenho da tua função que você foi contratado. Comportamental é imprescindível você trabalhar. Se a gente não trabalha a questão de comunicação, de você saber se relacionar em equipes, como que a gente consegue fazer bons gestores para melhorar a produtividade e também os resultados da empresa? Então, quando a gente bate nessa tecla, olha, a gente precisa entender se esses indicadores estão nos mostrando algo. Aham. Se eles estão bons, eles refletem que a gente está fazendo, né, um bom trabalho. Agora, se ele está ruim, precisa ter atenção a números, né? Então, na parte interna, colaboradores. Focar Pode concluir. Focar nas pessoas internas. Sim. E externo é para o cliente. Eu só ia comentar que essa questão de você gerar treinamento e capacitação para os teus líderes ali, né? Para a tua equipe em si. Muita gente acha que simplesmente é só sair treinando, capacitando, mas na verdade aquela pessoa pode não estar correta naquele cargo, né? Ela pode... o bem-estar dela estava num cargo anterior, e ela estava bem, estava ok. Talvez nem tenha ambição de querer uma liderança, né? Não tem o perfil de... E não tem o propósito que a gente falava antes, ele não entendeu o propósito da empresa, ela não tem um propósito para aquilo lá, né? E aí o teu negócio não vai bem, não tá produtivo, não tá eficiente, e tu não entende o porquê. Mas, cara, eu botei esse cara aqui em 6 cursos aqui, né? Não adianta nada. Esse cara não absorveu nada, ele não tem a cultura da empresa, não tem o propósito da empresa, né? Então é um desafio. É um desafio. E trazendo ainda para o pilar social, que é uma das coisas que a gente fortalece muito nas empresas. Se você não olha para pessoas, você está deixando sim dinheiro na mesa. Tá deixando oportunidade mesmo de trazer para perto quem tem a solução pro teu negócio. Porque muitas vezes a gente chega com desafios internos de produção, de gestão mesmo de produtividade, e quem tem muitas vezes a solução é quem tá lá na ponta, quem tá operando de fato. Mas você não ouve o teu colaborador. Né? Tenho dificuldade de reconhecer que eu preciso entender como ele está se sentindo no ambiente de trabalho. E falando sobre construção civil, mão de obra escassa, me corrijam se eu estiver errada, mas é o que a gente acompanha. A parte de imigrantes, inclusão social é muito necessária. Ontem nós estávamos em uma empresa e a gente já teve que aderir a 2 idiomas dentro da empresa nas nossas comunicações para poder gerar um efeito melhor de entendimento sobre as partes que ali estão. Então, vejam, são pequenas ações de comunicação que a gente precisa olhar. Eu preciso entender como que eu posso trazer melhor desempenho para o capital humano que eu tenho aqui. A minha realidade é essa. Então, inclusão social também entra a pauta feminina, é claro, né? A gente precisa destacar que a ascensão feminina tem se fortalecido em cargos de liderança, mas eu não quero limitar só a isso, né? Porque senão fica aquela visão, a mulher só tem que ocupar cargo de liderança. Não é isso. Mas você trabalhar as oportunidades também da parte de inclusão social, que também é um tema que fecharia, né? Esses 3 pilares da parte interna de colaboradores. Faltou um tópico ali na questão da mão de obra da construção civil, que é a retenção. Exato. Né, a dificuldade de retenção desses colaboradores. A gente recebeu aqui recentemente, Robson, o Rodrigo Favro, sócio da Szymanski Favro, e aí a gente falava de carpintaria e tal. Eu falei, Rodrigo, como é que você tem retido, né, esses teus colaboradores, né, os teus funcionários? Ele falou assim, Vinícius, a gente traz aqui
a gente traz para ele sempre o orgulho dele estar dentro da empresa, o orgulho dele fazer as obras, sabe? Essa questão de ele entender o propósito da empresa. Então, o que eu percebi na conversa com ele foi que ele pega ali, ele tem um olhar, Bruna, que é o que você falou, ele tem o olhar para o social, para as pessoas. Ele não está pensando só lá no concreto, na obra. Isso. Ele está olhando para a pessoa. E mais ainda, né, Vinícius? Porque isso também, acho que a Bruna ia citar, a governança tá com a tua cadeia externa também, né? Tá com o teu fornecedor de serviços, os relatórios das práticas ESG vão estar entrando, vai contemplar essa relação com fornecedores e clientes. Então, não basta você olhar para o teu time internamente, você tem que olhar, tem que fazer isso que a Bruna falou, mas você também tem que ter uma relação sólida com a cadeia externa, porta fora. A governança é a cadeia. A cadeia de valor. É a cadeia inteira, né? Então, o Vinícius, a construtora compra insumo da onde? Compra tijolo da olaria, cimento da tal. Esse contato vai acontecer com essa empresa de tijolo. Como é a relação de fornecimento com essa empresa cumpre o combinado? Essa empresa, ela faz isso com profissionalismo ou ela faz isso com... sei lá, com autoritarismo, ou ela faz isso, ou ela não cumpre os prazos e tal. Essa relação toda tem que ser medida, né? A Bruna pode falar até mais como que analise, se isso é através de questionários, como que a empresa mede isso. Dentro das empresas que nós apoiamos, nós... em um primeiro momento, que é a definição da materialidade, que são as causas que a empresa vai abordar no primeiro ano da jornada ESG dela, porque tudo isso que a gente está falando, você iniciar a tua jornada é meio que, né, inconcebível, né? Tem muita coisa para fazer, então a empresa define quais são os temas prioritários para ela poder avançar conectado à realidade em que ela está. Certo. Então, todos esses pontos são abordados e existem temas que precisam dar mais ênfase para a empresa poder conseguir gerar melhores resultados. Mas veja bem, se o capital humano é muito importante dentro do meu pilar social, e a gente falou sobre eu olho porta dentro, qualidade, bem-estar dos colaboradores, e eu também olho porta fora. Olhar os meus clientes. E já entrando para o pilar de governança, que é um dos pontos principais que a gente precisa olhar também, Robson, me corrija se eu estiver errada, a parte de estruturação de processos. Porque a governança, ela tem muito essa visão de cadeia de valor, a gente já vai falar sobre isso, mas internamente, se eu não desenho os meus processos, eu não desenho as minhas políticas, os procedimentos que eu preciso ter para operacionalizar o meu negócio e proteger ela de risco, porque governança é sim olhar a gestão de risco em que eu estou exposto ao mercado em que eu atuo. Então, eu preciso entender quais são os meus riscos operacionais. Aí a gente chega nas empresas, já tem um plano de contingência, de gestão de risco? Sobre o que é isso? E se faltar, a gente constrói cenário. E se faltar água, e se faltar abastecimento de matéria-prima? Perfeito. O que você vai fazer? Problema de logística. Você trabalha com frota. E se der algum problema de rota? Um acidente, né? Você tem um caminhão substituto, você tem um recurso. Aí você começa a despertar coisas que a empresa, 40 anos no mercado, faz. Sim. Mas eu sei, eu ligo pra fulano. Sim. Mas eu faço isso há 40 anos. Viu? E sempre deu certo, né? Então, é o que a gente fala. Não é porque deu certo até aqui que vai dar certo daqui pra frente. Então, a governança inicia com isso. Então, ambiental e social, porta dentro, governança, porta fora. Exato. Olhar a tua cadeia de valor. Que aí entra a integração dos principais atores para o teu negócio acontecer. E aí entra entidades públicas, o quanto que o governo influencia no teu negócio sobre mudança de legislação e norma o tempo todo. Eu preciso ou não acompanhar isso, né? Estar acompanhando. A parte estratégica com clientes e fornecedores. O nosso trabalho você está fazendo alguma coisa, meu fornecedor, em relação a essas práticas ESG? E aí você já começa a receber, olha, meu relatório é esse. E tem empresas que, não, ainda não faço nada. Mas a parte de legislação não existe ainda, Bruna? Já existe a BNT PR 2030, que foi aprovada em dezembro de 2023. E hoje a BNT, através de consultorias credenciadas, já faz a verificação dessa norma. É a 2030 o número da norma? 2030, PR, prática recomendada, né? Prática recomendada. Tá, a BNT PR 2030. Eu acho que é o tempo que a norma leva para se mostrar
aplicável, né? Eficiente. Para né? eficiente e tal, daí daqui 2 anos, 3 anos, ela de Vira- fato virar uma NBR, né? NBR. E a de carbono também, né? Já tá no mesmo caminho. Tô dentro do grupo de estudos agora, né? eu estou no DSG. Claro, né? E então, por conta Ava. disso... Ava! Né? É uma novidade. Não, diga, ó, mas olha que legal, você tá vendo como a nossa região traz esse Exato. pioneirismo, como a nossa Total. região traz essa preocupação, mas o que que é isso? É porque o nosso mercado mostrou pra nós que a gente precisa estar olhando pra isso, né? Inovar, né? Algum grande abriu o olho da Bruna, abriu o olho do Robson e aqui nós vamos abrir o olho de alguém, dos associados e falar, cara, eu preciso olhar pra isso, eu preciso... implementar isso. O cara não tem ideia de onde ele está comprando, ele manda vir um milheiro de tijolo e ele não sabe se o trabalho é de análogo à escravidão, lá na olaria que ele está comprando. Ele está comprando... Quer dizer, hoje o cimento não é um exemplo, que vem de grandes grupos lá, a gente tem uma certa... segurança, mas sabe, se eu a madeira que tá vendo, o cara não tá cortando, não pode estar cortando uma árvore Total. que não é de um reflorestamento. Total. Como que você vai saber? Você só vê a tabuinha pronta lá na tua obra, então quer dizer, ninguém nunca ligou pra isso. O cara Isso é a governança. E isso o cara quer 30 tábuas lá e acabou. Agora, a governança é você pera, quem é meu fornecedor de tábua, como esse cara age e tal. É isso que vai fechar o ciclo dessa cadeia, né? E ter essa preocupação com a rastreabilidade, né? É um tema que a gente pontua muito dentro das empresas, né? Então eu preciso garantir, porque a partir do momento que você começa a expor quais são suas práticas, de gerar oportunidades de mercado, automaticamente também as empresas irão querer conhecer um pouco mais, fazer estratégias de benchmarking, mas aí você precisa se proteger, e aí por isso que a gente fala, a governança tem falas, né? É só conselho fiscal, é só conselhos administrativos, tá muito fora da realidade da minha empresa. A governança nada mais é do que você operar teu negócio de forma estratégica. E se é estratégico para mim conhecer o meu fornecedor, eu preciso olhar para ele. E ouvir o meu cliente também, que é muito importante, né? Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Uma empresa recebia, lá na região metropolitana de Curitiba, recebia resíduos de sobras de processo de pintura. Então, rolos contaminados, estopas, jornais com tinta, papelões, enfim, esse resíduo que a gente até então não tem uma saída no mercado de reciclagem, e essa empresa se dispôs a fazer um processo lá de confinamento, aterramento, devidamente protegido. Muitas empresas do ramo de pintura procuraram essa empresa para descartar seus resíduos. Porém, entra na rastreabilidade que a Bruna falou, essa empresa não estava de fato fazendo o trabalho tecnicamente como tinha que fazer. O que aconteceu? Um juiz de determinada vara lá em Curitiba, quando autuou essa empresa e multou essa empresa em 35 milhões, acho que foi a multa lá, quem são os corresponsáveis? Todas as empresas que levaram um pouquinho de resíduo para lá. Todas as empresas que não olharam para o fornecedor e falaram, você está fazendo de fato o que manda a técnica? Só falaram, não, o cara tem a documentação, eu acreditei nele. Você tem que estar rastreando esse cara, acompanhando esse teu fornecedor para saber. É o que acontece claramente com o teu negócio, exatamente, né? Do resíduo, então, né? O que a gente vende pro cliente? Cara, o caminhão que saiu da tua obra vai para nossa unidade. Vai pro lugar certo. Ele não vai dispersar no meio do caminho. Tá aqui o rastreamento, você pode acompanhar lá no seu escritório. Perfeito. E mais do que isso, venha conhecer a nossa empresa para você entender e confiar que ali dentro está acontecendo o processo de destinação final correto, de reaproveitamento. Então você tem que acompanhar essa cadeia até o final. Você é responsável por ela até o final. Então... Exato. E se proteger dessas práticas de anticorrupção, suborno, trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, são todas práticas que nos nossos trabalhos a gente já fica amarrado com o contrato com o fornecedor. Olha, eu já estou te direcionando aqui sobre quais são as minhas práticas, o que eu não compactuo, e se você fazer, isso aqui é critério decisivo para descontinuidade do nosso contrato. Perfeito. Então, qualquer escândalo, qualquer exposição negativa em um contrato das empresas que a gente atende, a gente já faz todo esse nivelamento. Olha, nós estamos dizendo que nós somos uma empresa comprometida com isso e eu preciso te comunicar. No ato do fechamento do contrato, você recebe um manual de fornecedor em que você precisa ler e entender que responsabilidade é compartilhada sim. Então, você também responde e aí sim, caso não haja o cumprimento, não somente da parte da entrega do serviço, que foi o que você falou, só olhar para o desempenho ali da atividade, mas também para esses critérios. Porque quando acontecem escândalos, o que várias empresas começam a fazer? Nós não compactuamos com determinada atitude da empresa XYZ,
descontinuamos o contrato. Por quê? Porque eu não quero estar conectado com marca que faz coisa que vai denegrir a minha imagem, porque marca vende. Marca vende. Marca vende, Entende? claro. Então, se eu sou uma marca posicionada, isso parte de uma decisão. Eu quero ser uma marca que vai expor essa responsabilidade, esse compromisso e abrir novas oportunidades no mercado? Quero. Então, a partir desse momento, a gente não impõe nada para nenhuma empresa, mas é uma decisão. Que É um legal. compromisso que a empresa assume. Isso tem que estar em cima da mesa, né? Exato. Isso tem que estar exposto. E a partir disso, é mudar a cultura. E é muito bom de você ver pessoas com a parte de etarismo, né? Gerações que a gente trabalha, pessoas 50 a mais, 20 menos, olhando para isso, entendendo que o ESG, esses critérios, pode nem usar o termo ESG, mas esses critérios de importância na empresa acabam participando da cultura. Que legal. E quando você consegue ouvir uma pessoa com mais de 60 anos falando isso aqui é intrínseco dentro da empresa a partir de agora, uma empresa de 40 anos no mercado, aí você vê, tá valendo a pena continuar bacana. com os resultados, porque o foco do ESG é resultado de cultura e resultado de fortalecimento dos resultados econômicos da empresa. Ô, Bruna, qual que é a tendência desse mercado aí? Me fala um pouco onde é que você está vendo a agenda ESG daqui a 20 anos, 30 anos? Vou usar a palavra do meu cliente, intrínseco aos negócios. Ou seja, a garantia para você manter a perenidade mesmo do teu negócio, porque a gente está vendo como tudo está evoluindo de uma forma muito acelerada. Seja inteligência artificial, tecnologia, o próprio ESG, temas relacionados à sustentabilidade. Então, essas oportunidades, elas estão direcionando o mercado. A gente precisa despertar, se antecipar, e aqui é uma das coisas que a gente também cita aos nossos clientes. A gente está tendo a oportunidade de fazer com calma, testar, errar, validar, entender se isso cabe para o meu mercado ou não. Daqui a pouco você vai ter que somente dar um jeito de fazer, como várias legislações que são aprovadas e você precisa se adequar. Então, ter essa visão estratégica de negócio, o primeiro de tudo que a gente fala, a gente não impõe nada, você tem que entender o setor que você está inserido, porque tem setores que realmente já estão mais avançados, né, com essa agenda. Então, 20 anos já é muito, né? 20 anos já vai ser algo que todas as cadeias de valor, os envolvidos ao negócio, estarão cumprindo com essa exigência já. Eu vejo que o ESG, hoje ele é tendência, oportunidade, 20 anos é uma exigência da mesma forma que uma conformidade trabalhista tem no teu negócio. E eu acho que isso vai vir naturalmente, entendeu, Vinícius? Como é, por exemplo, a nova lei de licitações. Beleza, tá tendo suas reverberações, a gente tem muita coisa para questionar lá em cima, isso aqui não é aplicável e tal, mas eu acho que vai vir assim, os governos vão começar, os municípios, né, os estados, os municípios vão começar a falar, viu, a empresa para prestar serviço aqui, para construir a nova creche, a nova escola, então fica aqui a dica para as construtoras, para quem está nos ouvindo, para os associados, cara, daqui a pouco vai ser assim, a lei está aqui, e nós estamos hoje dizendo, pare e pense. Pare e reveja as suas práticas, pare e reveja a sua governança, pare e analise o seu mercado, porque daqui a pouco vai ser assim, existe a lei e só a empresa assim faz, né? Como é já em mercados internacionais. Então, quem abriu o olho antes, quem falar, opa, vamos sentar, vamos olhar para um processinho, depois para 2, depois para 5, 10. Mas quem fizer isso primeiro, realmente, quando a imposição vier, quando de fato esse mercado fechar, para totalmente isso, você tá pronto. Porque senão vai ser aquela loucura, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem que arrumar tudo. Então faz devagar, faz naturalmente, igual a Bruna falou, cara, não é uma coisa pra gente chegar lá em 2 meses, mudar todo mundo, mas começa a olhar quando você vê em 2 anos você transformou a tua realidade administrativa, enfim, a tua cadeia, você conseguiu colocar o ambiental, o social e a governança dentro dos teus princípios, entender aonde que você estava errando, onde que você está acertando. Quer dizer, perfeito nunca seremos, mas a gente buscar um pouquinho a mais, né? Buscar um pouquinho a mais que... Não é se eu vou precisar, eu vou precisar. Eu vou precisar quando que eu vou tomar uma ação para isso, né? Isso, para estar o mais cedo possível preparado para isso, né? Acho que tem tudo a ver também com os valores da empresa, né? Tem muita empresa que tá lá no site, que tá lá, nossa missão é linda, nossos valores são lindos, nosso propósito é lindo, mas não tá na mesa, não tá nas reuniões, não tá nas ações, né? Então, a gente precisa evoluir isso, é Muito importantíssimo. Bacana. Muito legal.
Pessoal, vamos chegando aí ao fim do nosso episódio, né? Já estamos aí há quase uma hora conversando. Eu tenho certeza que a Bruna poderia ficar horas e horas aqui falando de ESG, né, Bruna? Com certeza. E é um tema muito bacana e eu tenho convicção de que a cada episódio do Sinuscast a gente consegue absorver muita coisa que a gente não tá antenado, né? E a gente precisa. Precisa. Digo mais, Vinícius, eu acho que com a Bruna aqui a gente podia pensar em algo para o Sinuscom, para a gente trazer a Bruna num mini curso, em algo que a gente possa trazer para a realidade Perfeito. Do nosso associado, entendeu? Perfeito. Às vezes a gente até soltar um questionáriozinho aqui depois desse... Podemos pensar, com certeza. Pensar para que a gente traga, porque os nossos associados realmente não têm o que a Bruna falou que ainda não... A demanda ainda é muito baixa. Não está na construção civil, exatamente. Então, assim... Deveria. Então a gente tentar aproximar isso, tentar fazer a Bruna mostrar pra gente como que a empresa pode começar, Legal. como que acho que é bem interessante. Bruna, o Robson já fez falou um pouco aí da importância para as empresas. Eu queria que você fizesse um fechamento desse nosso episódio, uma palavra final, assim, e também como é que as pessoas podem te encontrar, como é que podem encontrar a Alicerce, como é que você está nas redes sociais para te encontrar. Vinícius e Robson, quero agradecer pelo convite para estar com vocês, falando sobre esse tema que está em evidência no mercado, mas a gente precisa trazer a execução prática dele, e eu acho que o podcast conseguiu cumprir, né, com o propósito de falar sobre como descomplica essa agenda. Então foi muito bom, agradeço demais pelo carinho de vocês, pelo bate-papo. Agora e antes também, né, para a gente poder discutir sobre esse assunto. Eu tenho uma máxima comigo que desde que eu comecei a entender que eu precisava sair somente do convencional da minha área, que foi trazer inovação para o meu negócio e trabalhar com uma pauta que hoje eu já sou mais acessada no mercado. As pessoas me buscam, eu acredito que você também. Há 3, 4 anos atrás, falar sobre sustentabilidade, sobre ESG, as pessoas torciam o nariz, né? Eles não queriam ouvir sobre isso, mas a gente se manteve no mercado e tudo realmente você acreditar no que você faz. Então, para mim, é algo que eu sempre levo por todos os lugares que eu passo, é a seguinte mensagem: o erro do ser humano é não fazer nada por achar que se faz pouco. Então, que as empresas possam despertar para o que pode ser feito na realidade que ela está. ESG é para todo mundo, você só precisa entender quais são as estratégias e oportunidades para o teu negócio. A gente não está impondo, a gente não está colocando que é uma agenda global de forma incisiva para todos, mas que em todas as cadeias, em todos os setores, tem oportunidades. Então, essa é a minha mensagem final, que vocês possam, o setor da construção civil, olhar para as oportunidades e entender como eu posso melhorar o fortalecimento do meu resultado financeiro e a melhoria do posicionamento da marca, né? Porque marca, como a gente já citou aqui, é estratégico a gente olhar para o fortalecimento dela. Legal, Bruni. Como é que te encontra nas redes sociais? Bruna Saara, @BrunaSaara, com 2 As, e Alicerce ESG, que é a nossa empresa de prestação de consultoria, e aqui vale destacar a primeira empresa de consultoria em ESG aqui da região Olha leste. lá que legal, né? Você tá vendo? Mais uma inovação no nosso mercado, né? Local, a gente tá aqui no interiorzinho do Paraná, mas a gente tem que ter a gente desponta nesses setores, né? Quando eu olho e escuto você falando, há 4, 5 anos atrás, eu fico pensando, você imagina há 12 anos atrás, quando eu falei que a gente ia reciclar resíduo aqui, né? Eu imagino. Então, quer dizer, a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que... A teoria é disruptiva mesmo. Para de olhar para o que você está olhando, olha para o novo cenário, porque a gente tem muito para crescer, muito para evoluir. Bruna, muito feliz de tê-lo aqui. O Vinícius foi minha testemunha ocular aqui, que eu queria muito trazer pessoas, porque para que não parecesse, é só o Robson que fala de sustentabilidade, é só o Robson que fala de práticas sustentáveis. Quer dizer, tem que ter gente gabaritada como você. Muito obrigado por dividir conosco esse conhecimento, essa experiência, e espero que isso motive os nossos associados a não seja só te procurar, mas assim, de fato, a pensar nessas práticas e olhar e falar, caraca, eu nunca parei para pensar que essa governança é isso, que esse social é isso, que né, o ambiental, beleza, tá ligado à gestão de resíduos, já era mais claro, mas o social, o governamental, a gente precisa pontuar para o cara entender. Então, show de bola, muito obrigado por estar conosco aqui. Bruna, muito obrigado. Robson, obrigado pela participação.
Obrigado a você que assistiu mais um episódio do Sinduscast. Obrigado novamente aos nossos patrocinadores, a FIEP, a Construtora JL e a Szymanski Fávero. Lembre-se de se inscrever no canal do YouTube, de compartilhar esse vídeo, mandar num grupo de WhatsApp aí da sua turma, da sua conexão empresarial, porque é um tema que realmente tem uma relevância muito grande. Obrigado e até a próxima.